Fala pessoal, está começando mais uma aula de ciências. Para quem não se recorda, eu sou a professora Girlaine Silva, uma mulher negra usando dreads e um vestido vermelho. Para começar, vamos falar sobre sexualidade. Pois é pessoal, nós vivemos em uma sociedade onde a sexualidade ainda é tabu. Por outro lado, nós temos diariamente novos casos de infecções sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. O que muita gente não sabe é que a sexualidade é inerente ao ser humano e também é um direito. E para começar a nossa aula de hoje, eu pergunto para você, você sabe o que são os direitos sexuais e reprodutivos? Pois dê uma olhada. Os direitos sexuais dizem respeito à garantia da sexualidade de forma livre, autônoma e informada. Isso significa viver a sexualidade com respeito pelo próprio corpo e do parceiro, escolher o parceiro sexual sem medo, culpa, vergonha ou falsas crenças, de escolher se quer ou não ter uma relação sexual e de expressar livremente a sua orientação sexual. Já os direitos reprodutivos tratam do direito que toda pessoa tem de determinar se quer ou não ter filhos e também como e quando isso deve ocorrer. Gente, em ambos os casos, ter acesso à educação sexual e a informações é imprescindível para gozar livremente desses direitos. E para levar com o intuito de trazer informações para vocês, na aula de hoje nós discutiremos algumas verdades e mitos sobre o aparelho reprodutor humano. Essas maquetes representam o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. Durante a puberdade, ocorre uma série de mudanças que vão levar à maturação desses sistemas que então ficam prontos para os mecanismos que levam à reprodução. E agora a gente vai conhecer algumas de suas estruturas. Nós vamos começar aqui pelo sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino é formado, por uma parte externa e pela parte interna. Aqui a gente tem a parte interna, que é formada pelo canal vaginal, pelo útero, pelas tubas uterinas e pelos ovários. Agora deem uma olhada na imagem. Já a parte externa vai ser formada pelos lábios, que protegem a entrada da vagina, pelo clitóris, que é considerado um dos principais pontos, para o prazer feminino, e pela vagina. Neste caso, gente, muitas mulheres têm muitas dúvidas sobre como ela deve cuidar dessa parte externa, do seu sistema reprodutor. Vejam essa pergunta. É normal a vagina ter cheiro? E aí, gente, o que vocês acham? Bem, existe uma lista enorme, de formas para eliminar o odor vaginal, que vai desde o uso de alecrim até mesmo o alho batido no liquidificador. Mas calma, sem neura, porque a vagina sim tem o cheiro e é super normal, O corrimento que a gente nota da vagina vai ser decorrente da secreção de glândulas ali presentes e do metabolismo de bactérias, Bactérias essas que compõem a flora vaginal, que são extremamente importantes para manter o equilíbrio e evitar a proliferação de micro-organismos. Então, a não ser que você note cores nesse escorrimento, que você note cheiro muito forte, a vagina tem cheiro sim, e isso é super normal. Então, não deixe, que isso seja uma neura na sua vida. Já na parte interna, o canal vaginal é o órgão responsável por receber o pênis durante a relação sexual, além de eliminar o fluxo menstrual e permitir a saída do bebê no momento do parto. Sendo assim, já se pode imaginar a capacidade e elasticidade da vagina. Contudo, ainda pairam dúvidas sobre o assunto. Vejam essa. Ouvi falar que a vagina fica larga se a mulher tiver muitas relações sexuais. Será verdade? A resposta é não. A vagina tem a capacidade de se ajustar ao tamanho do pênis, que também varia muito. Concordam comigo? Então, o número de relações sexuais não vai afetar na elasticidade da vagina. E não deixe nunca que esse tipo de fala afete a sua autoestima. Agora vamos para a próxima estrutura. No corpo feminino, observa-se a presença de 2 ovários.
responsáveis por produzir os gametas femininos e também os hormônios estrogênio e progesterona, relacionados com a manutenção do ciclo menstrual e com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos. A testosterona também é produzida em menor quantidade, e um aumento na sua produção pode estimular a formação de cistos, provocando complicações como a síndrome do ovário policístico. E como afeta, uma quantidade, um número razoável de mulheres, não é incomum que surjam dúvidas sobre o assunto. Vejam essa. Professora, tenho muitos pelos no corpo e a pele bem oleosa. Posso ter síndrome de ovário policístico? Gente, a resposta é que depende. Essa síndrome, ela é causada por diversos fatores, ela é multifatorial. Então não quer dizer que se você tiver um sintoma ou outro que você vai ter o diagnóstico da doença. O importante é ficar de olho no seu ciclo menstrual e no seu corpo e procurar um profissional se você notar que algo não anda bem. As próximas estruturas das quais iremos falar são as tubas uterinas, que têm a função de captar o óvulo e conduzi-lo para o local da fecundação. É no interior das tubas uterinas que o embrião se forma. Por isso, a laqueadura é um método contraceptivo definitivo que consiste em amarrar, ou cortar as tubas uterinas para evitar a fecundação do óvulo. Bem, mas quem é que pode fazer laqueadura gratuitamente pelo SUS? Bem, a cirurgia pode ser feita gratuitamente por mulheres a partir de 21 anos ou que tenham 2 filhos, tá? Basta procurar uma unidade de saúde para buscar mais informações sobre o assunto. Já o útero é responsável por abrigar o embrião desde o momento que inicia o seu desenvolvimento até o momento do nascimento. A cada 28 dias, aproximadamente, o endométrio descama, ocorrendo o fenômeno que a gente conhece como menstruação, tá? Como vocês podem ver aí, o endométrio é a camada mais interna do útero. Esse processo é finamente controlado por hormônios, tá? E durante esse processo ele pode gerar, mudanças no humor feminino, que é a tão conhecida TPM, e sobre ela o que não faltam são mitos. Vejam essa pergunta. Se a mulher não tiver filhos, a tendência da TPM é piorar. Será verdade? Gente, a TPM não tem nada a ver com o número de filhos que a mulher tem ou se ela tem filhos ou não. Um assunto não está relacionado a outro. Como a gente viu, a TPM está relacionada aí a um desbalanço nos hormônios ao longo do ciclo menstrual. E por fim, nós vamos falar das mamas, que também são consideradas parte do sistema reprodutor feminino, uma vez que possui uma importante função, que é a alimentação do bebê em seus primeiros meses de vida. E sobre elas é importante estarmos atentas ao surgimento do câncer de mama. A campanha Outubro Rosa tem o objetivo de divulgar informações sobre esse tipo de câncer e como preveni-lo ou evitar a sua letalidade com o autoexame e o diagnóstico precoce. Bem, e a pergunta sobre o assunto, muitas mulheres têm dúvidas sobre o exame clínico, que é a mamografia, Então vejam essa pergunta. Se eu fizer o autoexame todos os meses, não preciso fazer a mamografia, correto? Bem, pessoal, a resposta é não. O autoexame não substitui o exame clínico, porque esse sim é capaz de detectar lesões que são muito precoces. Então é importante que se faça, além do autoexame, a mamografia para aquelas mulheres que existe a indicação a partir de determinada idade ou conforme o histórico dessa mulher com relação à presença, ao diagnóstico de câncer em alguém da família. Mas, professor, e com relação ao homem? Calma que a gente vai falar sobre vocês também. Bem, esse é o sistema reprodutor masculino
e ele vai ser formado por diversas estruturas. Aqui a gente tem o pênis, nós temos aqui a uretra, que no caso do homem faz parte do sistema reprodutor também. A gente vai ter glândulas que são importantes, como a vesícula seminal e a próstata, e a gente vai ter aqui o canal deferente e o epidídimo, que fica aqui dentro dos testículos. Bem, pessoal, e assim como as mulheres, é importante que os homens também fiquem atentos à saúde do seu sistema reprodutor, né? Lavar o pênis corretamente pode evitar uma série de doenças. Além disso, dores, corrimentos, bolhas, coceiras não devem ser ignorados. E com isso a gente já começa com uma pergunta. Professora, será que existe, um especialista para a saúde reprodutiva do homem? E a resposta é sim, A gente vai ter aí o andrologista, que está para o homem, assim como a ginecologista vai estar para a mulher, cuidando dos seus assuntos reprodutivos. E vamos começar falando do órgão masculino responsável pela cópula, que é o pênis, cuja função reprodutiva envolve a excitação sexual, a ereção, o orgasmo e a ejaculação. Isso ocorre, gente, o pênis fica ereto, através de uma interação complexa, que são de fatores fisiológicos e psicológicos. E a impotência sexual gera a perda de autoestima masculina e muitas dúvidas, como essa aqui. A impotência sexual ocorre somente na terceira idade, certo? Falar, gente, que a disfunção erétil só ocorre na terceira idade é um dos principais mitos sobre a impotência sexual. Ela pode ocorrer por diversos fatores em qualquer idade. O importante é vencer a vergonha e o preconceito e procurar ajuda para resolver o problema. Outros órgãos importantes são os testículos e os epidídimos, responsáveis pela produção e maturação dos espermatozoides. Os testículos também produzem testosterona, que é responsável pelas características sexuais secundárias masculinas. Os espermatozoides são células reprodutivas masculinas e sua produção é um fator importante para assegurar a fertilidade do homem. Com relação a isso, é verdade que um homem pode ser fértil durante toda a sua vida? Pessoal, embora o homem produza espermatozoide ao longo de toda a sua vida, com o avanço da idade, a qualidade dessas células do sêmen pode diminuir, comprometendo dessa forma a fertilidade do homem. Agora, observem essas estruturas. O canal deferente transporta o esperma a partir do epidídimo. Ao passar pelas vesículas seminais, esses espermatozoides são misturados ao sêmen produzido por ela, que nutre e protege os gametas. Essa mistura ainda recebe a secreção da próstata antes de ser liberada como ejaculação através da uretra. Compreender esses mecanismos é importante para pensar em métodos disponíveis para evitar a concepção, além do uso da camisinha, que cabe ressaltar que não evita apenas a concepção, mas também a infecção por doenças sexualmente transmissíveis. Um método contraceptivo definitivo é a vasectomia, que consiste em cortar ou amarrar os canais deferentes, impedindo o caminho dos espermatozoides. E aí, com relação a isso, os homens têm várias dúvidas. Eu trouxe uma para vocês. Estou pensando em fazer vasectomia. Eu posso parar de ejacular por causa disso? Bem, gente, eu mostrei para vocês na imagem todo o caminho que o espermatozoide faz, desde os testículos até que ele saia no sêmen, na ejaculação. E a vasectomia, ela vai cortar esse caminho, Mas isso não quer dizer que durante a ejaculação não vá haver a liberação do sêmen contendo o líquido da próstata e da vesícula seminal. Então, sim, embora todo homem, embora faça a vasectomia, ele continua ejaculando, só que neste caso, essa ejaculação não vai ter a presença de espermatozoides.
E para finalizar, vamos falar da importância de os homens estarem atentos à prevenção do câncer de próstata. A campanha Novembro Azul divulga informações a respeito, porém muitos homens temem o exame de próstata por desinformação ou preconceito. E aí eu trouxe uma pergunta, sobre esse assunto. Só é necessário fazer o exame de próstata, o toque retal, se o homem apresentar sintomas? Bem, gente, embora alguns médicos recomendem tanto o toque retal quanto o PSA, que é o exame de sangue, em homens acima de 50 anos, isso vai depender de vários fatores. Depende do histórico familiar, se existe ali, história de câncer de próstata na família. Então é importante saber o seu histórico e, claro, se você tiver sintoma, vencer a vergonha, procurar um médico para detectar, diagnosticar, porque quanto mais cedo o diagnóstico, maior são as chances de cura. Bem, pessoal, seja você homem, seja você mulher, buscar informações sobre os processos que ocorrem no seu corpo, é de extrema importância para que você possa gozar plenamente dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, busquem informações e não hesitem em procurar um profissional de saúde se algo não estiver bem. Então, o desafio que eu deixo para vocês é esse: se cuidem. E eu já vou ficando por aqui. Até a próxima!